Muito bem, você que acompanha Notícias Agrícolas, você que está de olho na movimentação do mercado do boi, a gente ainda traz informações importantes para você, principalmente para você que está precificando sua arroba hoje. Os preços seguem firmes, na casa dos 290 para cima. Mas, isso, obviamente, a gente está falando de São Paulo. Mas a gente tem que colocar algumas ponderações aí para análise. Por exemplo, o ritmo das exportações. Ontem a SECEX divulgou uma redução no ritmo de exportação na segunda semana do mês. É por isso que a gente precisa entender o que isso pode impactar e se de fato pode impactar ou se foi só uma percepção momentânea aí de queda nas exportações, enfim, de que forma isso pode afetar na formação de preços, preços da carne, preços do boi, e quem nos ajuda nessa análise é o Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato. Está aqui já o Iago com a gente, bem-vindo meu amigo, obrigado pela participação, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Depois desse balde de água fria, vou colocar assim, Iago, das exportações de ontem, segunda semana muito fraca, metade do volume exportado na primeira semana. Alguma consideração a se fazer? A preocupação aumenta ou pode ser só uma condição pontual aí? Enfim, é preciso esperar mais um pouco para saber o que realmente vem pela frente. Boa tarde, primeiramente, Alexander. Boa tarde, todo mundo está acompanhando Notícias Agrícolas. E bem, nesse momento o que a gente tem visto eu acho que de diagnosticar ou categorizar como um balde de água fria, porque a gente teve uma primeira semana muito boa para o mês de janeiro. Então a gente começou com um volume exportado muito bom, foram 40 mil toneladas em 5 dias úteis, e aí a gente teve uma semana muito fraca. Então, de certa forma, ele freou todo aquele otimismo de que a gente teria mais um mês recorde, com um recorde muito elevado, um rompimento de patamar muito grande para o mês de janeiro. Então, de certa forma, foi um balde de água fria sobre um otimismo muito grande. A gente voltou para a realidade, a gente tem de certa forma, uma possibilidade de manter esse recorde, mas não vai ser um recorde tão elevado quanto a gente estava com uma expectativa ali da primeira semana. Então, as exportações agora a gente tem mais ali dentro da normalidade do que é mês de janeiro. Normalmente a segunda semana também costuma ser um pouco mais fraco, então a gente vai ter que acompanhar para ver como vai ser essa terceira semana, para ver se a gente tem total capacidade de manter esse ritmo e bater aí, consequentemente, o recorde, ou se a gente vai ter uma repetição do que foi na segunda semana e aí, consequentemente, uma fraqueza maior para o mercado de exportação. Mas, de maneira geral, o que a gente observa é que a demanda externa ela continua dando margem e escoamento para aquele pessoal que precisa operar e precisa fazer dinheiro com carne no Brasil, com carne bovina no Brasil hoje em dia. Por quê? Porque o dólar ele bateu 5,30, né? Ele bateu 5,50 em algum momento e por isso veio muito o ânimo da primeira semana de janeiro. Só que ele voltou, né? Ele voltou 5,20, hoje é 5,30 o dólar no Brasil. E isso rentabiliza muito para as plantas frigoríficas que estão sofrendo com o mercado interno muito abatido. Então, a exportação ela serve como um gargalo muito importante. A gente teve uma segunda semana ruim, mas ainda assim a gente tem aí um patamar elevado para o mês de janeiro. A gente tem total capacidade de romper o que foi visto lá em janeiro de 2020 e tem total capacidade para ser um janeiro recorde aí para as exportações. Mas a gente vai ter que ver, sinceramente, como é que vai ser esse acompanhamento da terceira semana, como é que vai ser o comportamento das exportações nessa terceira semana de janeiro de 2021 para cravar qualquer coisa. Nesse primeiro momento, a tendência e o cenário que se forma é um cenário de estabilidade das exportações e aí um rompimento, talvez um leve rompimento no recorde já registrado. Muito bem, então vamos entender a importância das exportações nesse momento. A gente tem um mercado pouco ofertado de animais, uma dificuldade de recomposição das escalas de abate, ou seja, isso justifica um preço da carne por si só já elevado. Daí vinha a exportação e ajudava a enxugar o pouco de carne que ainda tinha no mercado. Sem a exportação, ou com uma redução da exportação, a tendência é de sobrar mais carne para o mercado. Então, entender o preço da carne é muito importante, Iago. Como é que está sendo a precificação da carne nesse momento? Então,
acho que é importante ressaltar esse quesito da exportação, porque justamente a gente tem uma pressão aí, digamos assim, sobre a exportação por conta do dólar elevado, né? O dólar elevado abre margem para negociação e, querendo ou não, a gente tem aí de 60% a 70% dos frigoríficos do país tem acesso ao mercado externo, eles conseguem exportar para algum país do mundo. Então, dentro desse cenário, apesar que a China leva muito, a gente tem aí grande parte dos frigoríficos que podem operar no mercado externo. Então, isso abre margem para esses frigoríficos negociarem e terem uma melhor rentabilização da carne. No mercado interno, a situação já está ficando um pouco mais complicada. Por quê? Ao mesmo tempo que não tem carne no mercado e faz o preço ficar pressionado para cima, a gente tem uma dificuldade muito grande em escoar essa carne. O consumidor ele está se mostrando muito resistente em aceitar a carne aí, o A100, a carne de segunda que a gente fala, né, o colchão duro, a valores acima dos R$ 30. Então, dentro desse cenário de pressão sobre o varejo, de um consumidor mais reticente em aceitar maiores aumentos, a carne é travada. E isso, consequentemente, pressiona a margem dos frigoríficos. Então, o que a gente está vendo? A arroba sobe, chega nos 290, já chegando próximo dos 295, enquanto a carne sobe num ritmo mais lento e com dificuldade de ultrapassar os R$ 19. Hoje a gente já tem a referência voltando para os 18,50, a gente chegou a flertar com os R$ 19, chegou a ter momentos de negociação e perspectiva desses R$ 19, só que a carne já começa a voltar. Então, é uma pressão sobre a margem dos frigoríficos muito grande agora. Então, pode ser que nos próximos dias a gente veja aquela movimentação de férias coletivas, de fechamento de plantas, de reordenação, de pula. Acho que até o pulo nas escalas de abate já está acontecendo de maneira reticente, a gente já vê repetitivas vezes esse pulo no abate. Então, essa pressão sobre a carne no mercado interno está afetando toda a cadeia. E apesar de ter uma oferta ainda que a gente considera muito escassa e que deve manter o preço do boi gordo ainda para cima, ainda assim essa pressão e essa margem negativa dos frigoríficos pode em algum momento virar contra o produtor. E eu acho que esse é o principal ponto nesse momento. Mas daí a sua percepção é de travamento nos atuais patamares ou dá para dar uma derretida nos preços aí, Iago? Avançar fica mais difícil nesse contexto. Então, o que a gente vê é que, apesar de avançar ser mais difícil nesse atual contexto, existe espaço por conta dessa oferta muito escassa. Então, a gente pode sim ver o boi de R$ 300 virar uma referência nos próximos 15, 20 dias. Eu acho que existe essa possibilidade sim, dentro do mercado, de maneira geral, né? A referência atual já busca os 295, a gente já vê cada vez mais as pedidas dos 295, então eu acho que para o 300 a gente tem capacidade sim, dentro desses próximos 15, 20 dias aí. Agora, com a melhora na pastagem que a gente já está vendo recorrentemente melhorando, e aí consequentemente com toda essa estratégia que normalmente é padrão dos operadores, né, dos frigoríficos, a tendência é que a partir do final de fevereiro, março, a gente veja aí uma pressão maior sobre o preço do boi gordo, e aí sim eu vejo espaço para dar aquela leve derretida, digamos assim, o preço voltar para casa dos 270. Então, apesar de ter espaço para ir nos 300, e eu acho que isso pode acontecer nos próximos 15, 20 dias, a partir disso, e aí eu considero lá para março, já é um problema maior, principalmente por conta dessa melhor oferta que deve chegar no mercado, dessa pressão muito exagerada sobre a margem dos frigoríficos que a gente vê atualmente. Isso considerando um espaço-tempo aí de um mês, ele pode começar a afetar aí os frigoríficos a começarem a, digamos assim, pressionar para baixo o preço. Então, na minha visão, esse é o cenário que se forma atualmente. Muito bem. Então, tem fôlego ainda, tem ritmo ainda para poder avançar mais um pouquinho, mas a partir do momento que tiver oferta de animais, essa situação pode se modificar. E daí a gente tem que ficar ligado no tamanho da oferta, certo, Iago? O que você espera? Qual é o tamanho dessa oferta que pode chegar, como você bem colocou, daqui 30 dias, lá para março? Então, é uma oferta que ela chega num volume maior que o atual, principalmente por conta desse atraso que está tendo. Então, na minha visão, é uma oferta que ela vai chegar, mas ela não chega com aquele volume suficiente para provocar um derretimento factível da arroba abaixo dos R$ 260. Então, na minha visão, ele chega
para segurar um pouco esse preço no patamar atual, ele dá uma regulada no quesito oferta e demanda, mas não o suficiente para a gente falar de um derretimento geral do mercado e aí arroba voltando abaixo de 260, 250 nesse cenário março, abril e maio desse ano. Então, é uma oferta que chega, mas sinceramente eu não vejo espaço para chegar a um volume muito grande de oferta, até porque não deu tempo daquele bezerro que começou a ser, daquela vaca que começou a ser retida em 2020, gerar um bezerro e esse bezerro virar boi gordo. Então, dentro desse cenário, eu não vejo um espaço para uma criação muito grande de oferta no mercado atual de boi gordo, principalmente para esses próximos 3 meses. É uma oferta de resquício, de sazonalidade, que demorou para chegar justamente por conta do atraso das chuvas, e agora sim a gente vai ver lá na frente essa oferta chegando. Mas não tá, na minha visão, não o suficiente para provocar um derretimento no mercado físico. Lembrando que a B3 ela está com muito mais volatilidade que o mercado físico, até por conta da escassez de negócio, por conta de toda a volatilidade de 2020, né? Ela está com uma variação de preço muito maior. Então pode ser que ocorra na B3, mas no mercado físico eu não vejo espaço para que o boi volte abaixo de 260 nesse espaço aí de 3, 4 meses, não. Muito bem. Isso tudo é em função daquilo que a gente já vem falando já há algum tempo, do ciclo pecuário atual que está sendo vivido pela pecuária brasileira. E como é que a gente mede se esse ciclo está indo bem, está terminando, está só começando, enfim, pela retenção de animais, retenção de fêmeas, certo, Iago? Exato. O que a gente vê é que essa retenção de fêmeas, ela começou ali, final de 2019, ela já começou a acontecer. Teve um 2020 com uma retenção de fêmeas muito grande. Só que para esses animais virarem, para essas fêmeas começarem a reproduzir, consequentemente gerar bezerros e aí gerar boi gordo, demora um tempo aí. Então é 2, 3 anos normalmente para essa fêmea gerar esses animais, esse estoque de carne cada vez maior. A gente vê o mercado de reposição um pouco mais pressionado para esse 2020, mas vai depender de como vai ser o comportamento do boi gordo também durante esse ano. Mas o boi gordo ele não tem um cenário de oferta abundante chegando no mercado. Então, na minha visão, é uma pressão que se forma principalmente mais sobre a reposição, mas de maneira não elevada, e sobre o boi gordo que a gente tem, que é um aumento sazonal de oferta, típico de safra mesmo de boi gordo, mas no momento não tem nenhuma pressão de ciclo pecuário, e esse ciclo pecuário ele talvez chegue só lá em 2022, essa pressão sobre a oferta. Muito bem. E com relação a abate de fêmeas, esse ano vai ser de retenção também? A previsão é que seja, a previsão é que continue, a retenção de fêmeas continue esse ano, justificado justamente por esse bezerro que eu te falei aí de R$ 2.500, R$ 2.600. Em São Paulo a gente já tem referência de R$ 2.500, R$ 2.600 no preço do bezerro em São Paulo. Então, assim, a tendência é que continue esse processo de retenção em 2021, e aí, consequentemente, é mais bezerro, e aí a pressão lá sobre 2022. Então, é esse o cenário que a gente tem que ficar de olho. Legal. Boa, Iago, bela análise. Vamos acompanhar o mercado, vamos acompanhar, como você bem destacou aí, a evolução das exportações e mais que isso, como a pouca oferta vai continuar influenciando aí na formação de preço. 290, 295 já está acontecendo, você falou da possibilidade de chegar nos R$ 300, mas esse fôlego ser até pelo menos uns 30 dias para frente, que é quando deve aparecer uma oferta um pouco maior, ou que não seja uma oferta explosiva, mas uma oferta que se sobressai em relação a essa que a gente está vendo agora. Daí é outro cenário, é outro patamar de preço para o boi trabalhar, mas mesmo assim dentro de um patamar, digamos, inédito para o período, né, Iago? A gente está falando de um boi de 290, enquanto no ano passado a gente falava de 200, 190, às vezes até alguns negócios abaixo disso, né? Exatamente. É um patamar histórico para o mês de janeiro, sim. Então, a gente falar de boi de R$ 300 em fevereiro é surpreendente, digamos assim. Muito bem. Meu caro, muito obrigado por enquanto. Volte sempre. Valeu, muito obrigado pelo convite, Alexandre. Até a próxima. Até. Tá aí Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, ponderando as informações, colocando aí os pingos nos is e as possibilidades, os cenários que a gente tem pela frente para a precificação da arroba do boi e da carne também.
Vamos ver como estão as negociações lá na B3, lá na Bolsa em São Paulo. Olha aí, um dia positivo, retomada do movimento de alta, janeiro voltando a subir, R$ 292,50, alta de 0,95%, fevereiro R$ 292,35 por arroba, alta de 0,88%, o março R$ 283,20, alta de 1,83%, o maio na casa dos R$ 280, R$ 281,85, alta de 0,79%. Indicador CPEA buscou os 290, ontem acabou encerrando aí 289,70, uma alta de 0,63% em relação ao indicador anterior. Muito bem, a gente tem aí, portanto, as informações do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção, a sua audiência. Te convido para continuar com a gente. A partir da 1h tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.